Bom dia, amados irmãos. Hoje continuamos a nossa sequência em um piscar de olhos. Espero que Deus toque no coração de cada um de vocês e que o livro de Josué faça-nos entender o que Deus fez na vida daquele povo na conquista da terra de Canaã. Para o nosso estudo desta manhã, eu dividi em alguns tópicos o nosso livro. Eu coloquei historicidades, fatos históricos, substituição da liderança, ordenança de Deus, misericórdia e cumprimento, conquista da terra, perícope entre Gênesis 15 com Josué 23 e 24, teologia do livro e a conclusão. Espero que no final do livro, do nosso estudo, nós entendamos realmente qual é a verdadeira mensagem do livro de Josué. E começamos com a nossa historicidade, que nos diz assim, ó, o princípio pré-histórico, a criação, Adão e Eva no jardim do Éden, Caim e Abel, Noé e o dilúvio, e a Torre de Babel, ela não tem uma data específica, a gente não consegue datar esses acontecimentos. Mas a partir dos patriarcas, nós conseguimos já colocar um númerozinho ali. Os patriarcas começaram mais ou menos em 2.200 anos antes de Cristo. O nascimento de Abraão fica entre 2.160 e 1.950. O nascimento de Isaac fica entre 2.600 e 1.850. O nascimento de Jacó e Esaú fica entre o ano 2000 e 1790. O nascimento de José fica entre os anos 1909 e 1699. A gente percebe que as datas são bem distantes porque realmente não consegue se precisar. Israel no Egito e no Êxodo é mais ou menos entre os anos 1900 a.C. A migração do filho de Jacó com suas famílias para o Egito fica entre os anos 1870 e 1650. Os israelitas são escravizados no Egito. São mais ou menos entre 1730 e 1880. O nascimento de Moisés, o grande libertador, fica entre 1520 e 1330. Saída dos israelitas do Egito, início da sua peregrinação no deserto, está entre mais ou menos 1440 e 1280. A conquista de Canaã e o período dos juízes, é mais ou menos em 1400. Eles datam essa data da conquista de Josué até a tomada da terra prometida entre os anos 1400 e 1230. E o início dos juízes, ele data mais ou menos nos anos 1370 a 1200 e 200. Mas também, eu coloquei aqui como fatos históricos, o que estava acontecendo ao redor do mundo, porque vocês entendem que o povo de Deus não era um povo exclusivo na terra. E aqui eu coloquei alguns destaques. No subcontinente indiano, em 1300 mais ou menos, os arianos dominaram o norte da Índia. Em 1306, a dinastia egípcia Memes e a primeira menção do povo assírio. E as tribos semitas, aqui já fala que foi mais ou menos em 1302, avançam para o oeste de Canaã, de acordo com a Bíblia. E temos também na Europa o fim da civilização micênica, temos o Portão de Leão e o Tesouro de Alfeu foram construídos em Micenas. Nós temos também aproximadamente 4.000 homens lutam numa batalha em uma ponte sobre o Vale Temon, foi o que aconteceu entre 1300 e 1200. A cultura pantélica se desenvolve no interior da Sicília. A civilização helítica tardia na Grécia continental. E nós temos aqui, eu deixei aqui para terminar esses fatos históricos, uma coisa bem interessante que foi encontrada e foi colocada num artigo de notícias monumentais da vitória dos hebreus. No mesmo ano, Zimmer categoricamente afirmou que na
correspondência de Armando, temos nada menos do que um relato contemporâneo da invasão de Canaã feita pelos hebreus. Esses primeiros investigadores indicaram a ocorrência do nome Abiru nos comunicados do rei Abide-Repa de Jerusalém, que relatou ao faraó profundamente alarmado que os invasores estavam vencendo em cada parte. Estudos mais detalhados dessa placa convenceram Whitney que os exércitos invasores associados com as características cuneiformes são os mesmos Abiru. Esses Abiru, para quem não sabe, era o nome dado aos hebreus da época. Percebemos então que vários fatos históricos estavam acontecendo na época que Josué começou a conquistar Canaã. Então nós vemos, por que eu trouxe isso para vocês? Para mostrar que ali começou os registros históricos de tudo o que estava acontecendo, não somente com o povo de Deus, mas também com aqueles povos que estavam se desenvolvendo e estavam aparecendo também na história. E nós passamos agora, entrando mais ao nosso livro, nós vamos falar sobre a substituição da liderança. Encontramos essa primeira menção em Deuteronômio 34:9, que nos diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito Santo de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E é interessante que quando você estuda, você encontra algumas coisas que eu não sabia que o nome de Josué se chamava Oséias, que diz assim: Oséias significa salvação. Todavia, seguindo a prática hebraica e semita de mudar o nome à pessoa, a fim de ratificar a mudança de posição ou destino, Moisés, influenciado pelo Espírito de Deus, muda o nome do primogênito da tribo de Efraim para Yeshua, ou Josué. Da tribo de Gade, Gael, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E foi Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Nós também temos no próprio livro de Gênesis a mudança do nome de Abrão para Abraão. Nós temos também a mudança do nome de Jacó para Israel. Então, sempre que uma pessoa ela tinha um destaque, que sabia que a vida dela ia ser transformada e que a obra que ela iria fazer seria uma obra de destaque, Deus, e aqui através de Moisés, ele sabia que Josué tinha esse destaque, mudou o seu nome para Josué. Entramos no outro tópico do nosso estudo, que é a ordenança de Deus. Você fica perguntando, o que seria a ordenança de Deus? E é uma coisa bem interessante, que nós encontramos isso em Josué 1, de 1 a 4. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, e todo este povo, a terra que lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, e até a grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. E continua a palavra de Deus dizendo assim: então somente esforça-te e tem um bom ânimo, para entrares a ter cuidado de fazer conforme toda a lei, que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, e lhe daria meu, que profundamente te conduza por onde quer que andares.
servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, disse Deus a Josué, esforça-te e dê bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A gente percebe que Deus está fazendo uma exortação forte na vida de Josué. Josué parece que, como todos os líderes que Deus chama, como que ele chamou Moisés, Moisés falou que era gago. Quando ele desperta algumas pessoas, ela sempre dá alguma desculpa. E Deus fala aqui, nitidamente a Josué, não fui eu que te mandei? Moisés não colocou a mão na sua cabeça, dizendo que você era o meu substituto? E Deus faz uma ordem direta a Josué. E é um versículo que muita da gente fala, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu, o próprio Deus, estarei contigo. É interessante, se nós voltarmos ali nos versículos anteriores, nós percebemos que fala, para isso, não se aparte da tua boca o quê? O livro da lei de Deus, que para que ele tivesse sucesso, ele precisava ter a lei que foi dada em Deuteronômio, repetida por Moisés, e ele deveria ser guardador desta lei, para que Deus pudesse estar com ele e fazer todas as promessas que ele fez serem cumpridas. E não é de se espantar, nesse nosso próximo tópico, que a gente fala do príncipe do exército de Deus. É interessante, quando a gente lê a Bíblia e está estudando, a gente vê coisas magníficas que Deus mostra para a gente. E o versículo 5, de 13 a 15, diz uma coisa interessantíssima. Era justamente no momento que Josué estava se preparando para atacar Jericó, quando o povo estava se preparando para dar a volta pelos muros de Jericó. E olha a grandeza que Deus faz para Josué. Josué 5, 13 a 15 diz assim: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegando Josué a ele, lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor, seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Josué assim o fez. Meus irmãos, é lindo quando nós lemos isso, porque quando a gente lê o príncipe do exército de Deus, apareceu a Josué. E da mesma forma que ele falou com Moisés na sarça ardente, que ele falou: tire a sandália para os seus pés, porque é terra santa. E Josué entendeu que naquele momento, realmente, tudo que ele falou pouco antes, para esforço e está em bom ânimo, não pasme e nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós percebemos ali que o príncipe do exército de Deus aparece para ele, confirmando tudo aquilo. E ele reconhece o senhorio de Deus, sabendo que ele poderia adentrar na terra prometida, lutar como Jericó e sair vencido. O próximo tópico que nós temos, que nós colocamos lá no início para os irmãos, é misericórdia e cumprimento. Por que misericórdia e cumprimento? Nós vamos entender lendo a palavra de Deus. Entendemos que hoje a gente vai usar bastante a Bíblia para entender o livro de Josué. E Josué diz assim:
Josué 6:22 diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto estiver. Como lhe tendes jurado, então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, e tudo quanto lhe tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-lhes fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram lá no fogo. Tão somente a prata e o ouro, os vasos de metal e o ferro deram o tesouro para a casa do Senhor. A gente entende aqui que Raabe, ela tinha protegido os espias quando entraram para dizer como que a cidade funcionava. E ela guardou eles na sua casa. Quando chegaram os soldados do rei, ela falou que eles não estavam ali, que já haviam passado. E eles fizeram uma promessa para Raabe, que quem tivesse dentro da sua casa, ele a libertaria e não morreria. Aqui nós mostramos a misericórdia de Deus para aquelas pessoas que entendem que o povo de Deus, quando adentra na nossa vida, e nós recebemos essas pessoas com carinho e determinação, Deus cumpre a sua promessa na vida das pessoas. E nós vemos o cumprimento aqui na vida de Raabe. Seu pai foi liberto, sua mãe foi liberta, seus irmãos foram libertos, conforme a promessa dos espias, e sacramentado por Josué. E é interessante, quando nós lemos Mateus capítulo 1, versículo 5, sobre a genealogia de Jesus, que diz assim: Raabe fez parte da genealogia de Jesus, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, que todos sabem que é pai de Davi. E aqui nós entramos na particularidade do livro, que nós só vamos colocar os tópicos e não vamos nos aprofundar muito nessa parte, porque que nós queremos aproveitar mais a perícope que nós iremos estudar, que diz assim: a conquista da terra, dos capítulos 5:13 até o capítulo 12:24, é a conquista da terra por Josué pelo povo de Israel e Judá. Temos a aparição do comandante do exército de Deus, que nós acabamos de falar, no capítulo 5:13, abusando da promessa. Aqui tem o abuso de Acã, que a gente pega aqui quando Acã roubou utensílios e ele foi julgado. A vitória prometida, encontramos entre os versículos 8 de 1 a 29. O povo da promessa, no capítulo 8, de 30 a 35. Temos o cananeu e o fracasso israelita no tratado de maldição de Gibeão, no capítulo 9. A conquista do sul, nós temos relato no capítulo 10. A conquista do norte, no capítulo 11. A lista dos reis derrotados e os territórios conquistados, no capítulo 12. Nós temos a ordem de alocar a terra no capítulo 13, de 1 a 7. O leste do Jordão, a terra dada a Rúben, a Gade, a meia tribo de Manassés. Temos isso no capítulo 13, de 8 a 33. O oeste do Jordão, capítulo 1, que vai até o 19:5:1. A justiça na terra prometida, a cidade de refúgios. Temos isso no capítulo 20, de 1 a 9. E a cidade dos levitas, que vocês sabem que os levitas tinham a cidade deles, que era do capítulo 21, de 1 a 42. E a gente agora vai gastar o tempo até o final do nosso estudo, que é uma coisa muito importante que eu achei que vocês deviam perceber no livro de Josué, que vão ser essas 3 perícopes que nós estaremos estudando, e nós estaremos nesse momento lendo a palavra de Deus, fazendo você entender por que eu estou voltando lá em Gênesis, quando Deus fez o pacto com Abraão e com
os capítulos 23 e 24 de Josué. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Gênesis, que diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te darei da terra dos caldeus, para te dar a ti esta terra para herdá-la. E disse-lhe: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos eles, e partiu-os no meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas a aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espantoso e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua terra, descendência em terra alheira, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 40 anos. Mas também eu julgarei a nação ao qual tem de servir, e depois sairá dela com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que ao pôr do céu houve escuridão, e eis que um fogo de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma herança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Queneneu, e o Cadomeu, e o Eteu, e o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, e o Cananeu, o Gigazeu, e os Jebuseus. Meus irmãos, quando a gente vê esse relato, que Deus fez o pacto com Abraão, ele falou que o povo dele retornaria àquela terra, queria possuir, porque o juízo de Deus estaria com aquela geração, e que ele iria, além de adentrar a terra, iria trazer juízo para aquelas pessoas que ali habitavam. Então nós percebemos que, além de Deus prometer a terra prometida onde Abraão estava naquele momento, Deus ainda disse que traria juízo sobre aquela terra, sobre aquele povo. E é interessante que Deus fala o tempo que ia acontecer, que a 4ª geração dele que iria possuir aquela terra. É interessante, nós percebemos que ele falou que o povo dele ficaria escravo por 400 anos naquela terra, e depois sairia com grandes riquezas, e depois iria conquistar a terra. Então toda a promessa feita a Abraão está sendo cumprida nesse momento no livro de Josué. E nós vamos perceber, quando nós lermos agora
o capítulo 23 de Josué, nós vamos perceber que todas as promessas feitas a Abraão está sendo cumprida através de Josué na conquista da terra prometida. Então vamos começar a leitura de Josué 23, todo o capítulo, que diz assim: E sucedeu que muitos dias depois o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos ao redor. E sendo Josué já velho entrando dias, chamou a todos de Israel, a seus anciãos, a seus cabeças e a seus juízes e a seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o vosso Deus fez a estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos repartis por sorte a herança das vossas tribos, essas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus a impelirá e a espilará de diante de vós, e vós possuirei a terra, como o Senhor vosso Deus nos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e para fazeres tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações, que ainda ficam convosco, e do nome dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os leves, e nem vos inclineis, mas o Senhor vosso Deus vos apagareis, como fizeste até o dia de hoje. O Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como vos já tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para que amais ao nosso Senhor vosso Deus, porque se algum modo vos desvieis e vos apagareis dos restantes destas nações, que ainda ficou entre vós, e com ele vos aparenteis, e vos a eles entrareis a eles a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoites, e vos iliguarás os espinhos dos vossos olhos, até que pereceis desta boa terra que vos deu o vosso Deus. E eis que hoje, pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, como todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Tudo vos sobreveio, nenhuma delas falhou. Meus irmãos, nós percebemos aqui que aqui está todo o cumprimento da palavra de Deus que ele havia feito a Abraão. E a gente tem que reforçar: tudo vos sobreveio, nenhuma das coisas que Deus prometeu a Abraão falhou. E nós percebemos que a palavra de Deus, que a promessa de Deus, ela é cumprida através de Josué. Josué é o homem que ele faz que as promessas feitas a Abraão sejam cumpridas na vida do povo. Percebemos que quando Deus faz uma promessa, ele vai cumprir e vai cumprir à risca. E como todo bom líder do passado, Josué, nos fins dos seus dias, ele reúne o povo e dá as suas últimas instruções, que nós encontramos aqui no capítulo 24, que nos diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém,
e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de quê? De quem? Diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e servir a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e lhe dei o filho da promessa, Isaque. E Isaque dei a Jacó e Esaú. Esaú dei a montanha de Seir para o possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei quem? Moisés e Arão, e feri o Egito, conforme Deus já havia prometido para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, queria ferir aquelas pessoas que afligiram o povo de Israel, como fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, viesse ao mar, e os egípcios perseguiram o vosso pai com carro e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor que por uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram o mar sobre eles, e os cobriu os vossos olhos, viram o que eu fiz no Egito. Depois o habitante do deserto, habitastes no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, aos quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mãos, e possuíste a terra, e eu vos restituís diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Pisor, rei do Moabita, e pelejou contra Israel, e mandou chamar o Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoastes, porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que vos abençoou grandemente, e o livreis de sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, e os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entregueis em vossas mãos. E enviei-vos pão diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra que não trabalhaste, as cidades que não as edificaste, e habiteis nelas, e comeis das vinhas e das olivas que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-lo com o quê? Com sinceridade, com verdade, e deleitai fora os deuses ao qual serviram vossos pais, além do Jordão, no Egito. E servi a quem? Servi ao Senhor. Porém vos aparece mal aos votos do Senhor. Servi ao Senhor. Aí tem aquela frase, aquele versículo que todos conhecem, que Josué fala e que toca o nosso coração, que diz assim: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos aos outros deuses. Então disse o povo a Josué: não, ante o Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, que escolheste ao Senhor para o servir. Eles disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora, fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Deus de Israel. Ele disse ao povo de Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs o estatuto e direito de Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo no carvalho que estava junto no santuário do Senhor.
Então nós percebemos que toda promessa que foi feita ao povo estava sendo cumprida. Josué relatou todos os acontecimentos para o povo relembrar. Se lembra em Deuteronômio que fala? Inculque na cabeça deles tudo isso. Inculque, Josué fez questão de relembrar as maravilhas que Deus tenha feito. E ele lembrou também que quando Deus chamou Abraão, ele servia a outros deuses. E ele falou que Abraão, como decidiu servir a Deus, que o povo também deveria servir. E Deus mostrou as maravilhas que ele fez, levantando Moisés para tirar o povo do Egito, formando o povo, limpando o povo lá, a peregrinação no deserto. E que as maravilhas que temos feito mostra que Josué é um homem que foi escolhido para conduzir o povo não somente na terra de Canaã, mas também fazer que as promessas que foi feita a Abraão fossem cumpridas através de sua vida. O próximo tópico que nós temos é a teologia do livro, que nos diz assim: além da ênfase da fidelidade de Deus e suas promessas, em seu poder de vencer os inimigos de Israel, o livro também focaliza a importância da fé em Deus e a necessidade de viver segundo os seus padrões morais que ele ordena. Que nós temos esse relato dos padrões morais em Deuteronômio 28. Então nós percebemos que a importância do livro de Josué, segundo os estudiosos, é a fé em Deus, a necessidade de viver segundo os seus padrões morais. E Cristo, em Josué, o que diz o nome de grego de Jesus é equivalente ao nome hebraico de Josué, que significa o Senhor é a salvação. Como Josué, Jesus luta contra as forças opostas a Deus, como grande guerreiro de Israel. Josué é um tipo de Cristo, como guerreiro do Senhor. Meus irmãos, o livro de Josué, ele nos apresenta a segunda vinda de Cristo. Assim como Josué conquistou a terra de Canaã, Jesus também, ele vem nos oferecer o quê? A Nova Jerusalém. É a isso que aponta o livro de Josué. Assim como Josué conquistou Canaã, nós iremos conquistar a Nova Jerusalém. E Josué, na sua época também, ele fez o quê? Trouxe o juízo de Deus para aquele povo. E como Jesus vai voltar? Trazendo o juízo de Deus àquelas pessoas que recusaram o seu nome, que não reconheceram ele como seu Salvador. E concluindo o livro, assim como Josué foi o comandante para tomar a terra prometida, trazendo juízo aos povos da região, assim Jesus virá com poder e grande glória, trazendo a justiça para todo que despreza o seu nome e não o reconhece como Senhor. E aos que entregam a sua vida obedientes e os seus ensinamentos e são fiéis, receberão, como está escrito em Apocalipse, que a gente não pode deixar de falar, que nos diz assim: depois viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono dizendo: agora a nova morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus. Então o próprio Deus estará com eles, ele será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então o livro de Josué vai muito além de Jericó. Muito além de Jericó. É uma promessa que Deus deixou através do livro de Josué para mim, para você, para todos os ouvintes.
que Deus vai voltar, que a promessa que ele fez a Abraão, que o povo iria possuir a terra, e que no livro de Josué nós encontramos que todas as promessas foram cumpridas a Abraão. Deus também fez uma promessa para a gente pela Nova Jerusalém, e que ele vai voltar trazendo juízo para a nossa terra e trazendo a Nova Jerusalém às nossas vidas. Oremos. Senhor, te agradecemos pelo privilégio que tu nos dás de estarmos falando da sua palavra, da sua promessa que tu fez no passado, e que através das nossas vidas nós possamos estar recebendo as suas promessas em nossos corações. Que a sua palavra nunca volte vazia, mas que através dos estudos que nós estamos fazendo, através do piscar de olhos, nós possamos reconhecer que Deus tem feito maravilhas, não somente no passado, Ele tem feito maravilhas hoje em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom domingo a todos. Esperamos vocês à noite em nossa igreja. Que Deus nos abençoe.